Você já sentiu que o mundo ao seu redor está derretendo? Relações que evaporam em instantes, certezas que escorrem pelos dedos, promessas que não duram um café. O amor, o medo, a identidade, tudo se tornou líquido. E se eu te disser que isso não é um acidente? Que essa fluidez foi arquitetada, lapidada, transformada em um modo de vida? Pois bem, sente-se, respire fundo, porque hoje vamos mergulhar na mente de um dos maiores pensadores do nosso tempo, Zygmunt Bauman. O amor é semelhante à morte. Ambos são únicos e impossíveis de serem vivenciados previamente. Bauman não era apenas um sociólogo. Ele era um cartógrafo das ruínas do mundo moderno. Alguém que mapeou com precisão cirúrgica os escombros das certezas que um dia foram sólidas. Seu olhar não se limitava a observar o presente. Ele o dissecava. Não analisava o mundo de longe, com a frieza de um acadêmico enclausurado, mas com a paixão e a dor de alguém que foi arrastado pelo turbilhão da história. Ele não escolheu a modernidade líquida como objeto de estudo. Ele foi lançado nela, à força, desde o momento em que teve que fugir da Polônia, ainda menino, para não ser esmagado pelo nazismo. Sua história pessoal não foi um pano de fundo neutro. Foi o laboratório onde suas ideias foram forjadas no fogo da necessidade. Imagine o que significa ter de abandonar tudo o que você conhece e nunca mais poder voltar. Imagine não apenas perder um lar, mas a própria noção de pertencimento. O jovem Bauman, refugiado na União Soviética, aprendeu cedo que a identidade pode ser arrancada de alguém em um instante. Que aquilo que chamamos de segurança é, na verdade, uma ilusão frágil, sustentada por fatores que fogem ao nosso controle. O exílio, a perseguição e o desenraizamento foram as bases daquilo que mais tarde se tornaria a espinha dorsal de sua filosofia. A ideia de que nada é permanente, de que a fluidez é a regra da existência. Após a guerra, Bauman tentou se estabelecer, construir algo fixo, tornar-se uma parte legítima da nação que um dia o expulsara. Serviu no exército polonês, encontrou refúgio na academia e se destacou como um sociólogo marxista, tentando compreender como as engrenagens da sociedade moldavam a vida das pessoas. Mas o destino, esse artesão cruel, mais uma vez o lembrou de sua condição de eterno errante. Em 1968, durante uma onda de perseguições antissemitas na Polônia, ele foi novamente arrancado de seu lugar. Expulso da universidade, privado de seu sustento, viu-se obrigado a deixar sua terra natal de vez. Foi para Israel, depois para a Austrália, até finalmente encontrar um porto relativamente seguro no Reino Unido, onde passou o restante de sua vida acadêmica na Universidade de Leeds. Mas veja bem, Bauman nunca parou de ser um estrangeiro. A vida o forçou a ser um nômade intelectual, um pensador em constante movimento, incapaz de se apegar a um único conjunto de ideias fixas. E isso moldou profundamente sua obra. Diferente de tantos outros intelectuais que se aferram a teorias, como se fossem âncoras, ele compreendeu que o mundo moderno não oferecia mais âncoras, apenas correntes marítimas imprevisíveis. Ele foi um dos primeiros a perceber que as antigas estruturas que sustentavam a vida social estavam se dissolvendo diante de nossos olhos, e que esse processo era irreversível. Ele viu, antes da maioria, que vivíamos uma nova era, onde tudo, do amor à identidade, da política à moral, estava se tornando líquido, mutável, escorregadio. Mas a tragédia da modernidade líquida, segundo Bauman, não é apenas que as coisas mudam rápido. A verdadeira tragédia é que elas mudam sem deixar rastros, sem permitir estabilidade, sem nos dar tempo para nos adaptarmos. Vivemos em um mundo onde laços são desfeitos antes mesmo de serem solidificados, onde tudo é substituível, onde a memória coletiva se desfaz como areia entre os dedos. E isso não é um mero acaso, um efeito colateral indesejado do progresso. Não. Isso foi arquitetado, desenhado para nos manter em perpétuo movimento, sempre correndo atrás de algo que nunca alcançamos. Como ele mesmo disse, na modernidade líquida, o novo substitui o antigo antes mesmo de ter tempo de envelhecer. Bauman não escrevia para nos confortar. Ele escrevia para nos confrontar, para nos fazer ver que a instabilidade na qual vivemos não é fruto de um destino cego, mas sim de um sistema que se alimenta do efêmero, da descartabilidade, da constante sensação de que algo nos falta. E essa sensação de falta não é um defeito.
É um método. É a força motriz que mantém o mundo girando, que nos mantém consumindo, desejando, ansiando por algo que nunca vem. No final, somos todos estrangeiros em nossas próprias vidas, exilados de nós mesmos, tentando desesperadamente construir raízes em um solo que se dissolve a cada passo. A modernidade não se tornou líquida por acaso. Esse não foi um processo espontâneo, uma simples consequência do avanço tecnológico ou da globalização. Foi um projeto, um modelo cuidadosamente estruturado para garantir que nada permanecesse estável por tempo suficiente para criar raízes. Bauman entendeu que a fluidez da vida contemporânea não era uma fatalidade, mas sim uma condição imposta por um sistema que se alimenta da constante necessidade de movimento. Porque, veja bem, um mundo onde tudo é permanente é um mundo onde as pessoas encontram segurança, pertencimento e, o mais perigoso para o status quo, autonomia. Mas um mundo onde tudo escapa entre os dedos mantém a todos em um estado perpétuo de ansiedade, sempre procurando o próximo emprego, o próximo relacionamento, a próxima tendência, a próxima atualização, sem jamais alcançar a saciedade. O capitalismo aprendeu que a incerteza é lucrativa, que o medo da estagnação gera consumo e que o esvaziamento das instituições tradicionais cria indivíduos desesperados por preencher o vazio com qualquer coisa que brilhe o suficiente para distraí-los da própria desorientação. Bauman via essa lógica perversa em todos os aspectos da vida moderna. O amor, por exemplo, deixou de ser um processo de construção conjunta para se tornar um produto de conveniência. As relações passaram a obedecer à lógica do consumo. Se algo deixa de satisfazer imediatamente, descarta-se sem hesitação. Antigamente, vínculos eram forjados na paciência, no esforço e no compromisso. Mas hoje são mediadas por aplicativos onde a escolha é infinita e, paradoxalmente, cada vez mais superficial. Amamos como consumimos, com um olho no presente e outro na vitrine do que pode ser melhor amanhã, escreveu Bauman. E não se trata apenas de amor romântico. Amizades se tornaram frágeis, comunidades perderam sua coesão, e até mesmo nossas identidades se tornaram maleáveis, adaptáveis às demandas do momento. Somos incentivados a nos reinventar constantemente, a nunca nos comprometer com uma única versão de nós mesmos, pois a fidelidade a qualquer identidade fixa é vista como um atraso, uma limitação em um mundo onde tudo precisa ser flexível. Mas essa promessa de liberdade irrestrita é uma armadilha. A possibilidade de se reconstruir a qualquer momento soa libertadora, mas esconde um dilema cruel. Se nada é fixo, nada pode ser confiável. Se todas as relações são voláteis, como construir laços genuínos, se todas as identidades são maleáveis, onde encontrar um senso real de pertencimento? Se a qualquer momento podemos ser substituídos, descartados, esquecidos, como não viver em constante pavor? Bauman descreveu essa condição como um paradoxo angustiante. Quanto mais livres nos tornamos, mais inseguros ficamos. A modernidade líquida nos prometeu uma autonomia ilimitada, mas nos entregou uma solidão avassaladora. E essa solidão não é um efeito colateral. Ela é um mecanismo de controle. Pessoas isoladas, desprovidas de vínculos fortes, são mais fáceis de manipular. Quem não tem comunidade, não tem resistência. Quem não tem laços, não tem força para questionar. O sociólogo polonês sabia que a fragmentação social não era um acidente, mas uma estratégia. A dissolução dos vínculos tradicionais e a incessante busca por novidades criaram um exército de indivíduos desconectados, ansiosos e, o mais importante, eternamente insatisfeitos. O consumismo não quer cidadãos satisfeitos, quer consumidores eternamente famintos. E essa fome, essa sensação permanente de que algo falta, nos mantém presos em um ciclo vicioso de busca incessante por algo que nunca chega. Se antes a modernidade era um projeto de construção, com suas grandes narrativas, seus ideais coletivos e seus valores estruturantes, agora ela se tornou um processo de desintegração. O passado foi descartado como obsoleto, o futuro foi reduzido a uma sucessão de instantes descartáveis, e o presente se tornou um terreno instável, onde nada dura o bastante para ser significativo. Somos passageiros de uma viagem sem destino, tentando desesperadamente agarrar algo sólido em um mundo feito de névoa. Bauman, que passou a vida atravessando fronteiras e lidando com o exílio,
entendeu antes de todos que esse era o novo normal. A sensação de nunca estar realmente em casa, de nunca pertencer totalmente a lugar algum. A modernidade líquida não apenas dissolve instituições e valores, ela dissolve a própria noção de identidade, deixando-nos à deriva em um oceano onde o único mapa possível é aquele que inventamos no caminho. O medo, na modernidade líquida, tornou-se uma presença constante, um espectro invisível que assombra cada escolha, cada relação, cada tentativa de encontrar algum vestígio de segurança. Não se trata mais do medo concreto, palpável, identificável, aquele que vem com um rosto, um nome, uma ameaça claramente delimitada. O medo moderno é nebuloso, indefinido, onipresente. Ele nos espreita nas sombras do cotidiano, na incerteza de um emprego que pode desaparecer da noite para o dia, na fragilidade de laços que se rompem sem aviso, na insegurança de uma identidade construída sobre terrenos movediços. Bauman chamava isso de medo líquido, uma forma difusa de angústia que não tem um inimigo claro, mas que impregna todas as esferas da vida. O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço ou motivo claros, escreveu ele. E esse medo, paradoxalmente, cresce na exata medida em que a segurança objetiva aumenta. Nunca estivemos tão protegidos contra ameaças físicas. Nunca tivemos tanto acesso à tecnologia. Nunca contamos com tanto progresso científico e econômico. E ainda assim, jamais fomos tão ansiosos, tão inseguros, tão atormentados pela sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer instante. Isso acontece porque a insegurança deixou de ser um estado transitório e tornou-se a norma. Antes, o medo era uma resposta a perigos reais e pontuais. Agora, ele se transformou em um estilo de vida. O próprio sistema alimenta essa ansiedade, porque indivíduos inseguros são mais fáceis de controlar, mais suscetíveis ao consumo desenfreado, mais propensos a aceitar qualquer promessa de estabilidade, por mais ilusória que seja. A política explora esse medo ao fabricar inimigos imaginários, transformando grupos inteiros em bodes expiatórios convenientes. A economia se aproveita disso ao criar uma cultura de obsolescência programada, onde nada do que compramos, seja um produto, uma ideia, ou até mesmo uma relação, é feito para durar. E a mídia amplifica essa sensação, bombardeando-nos com tragédias, crises e desastres, reforçando a narrativa de que o mundo está à beira do colapso e de que a única forma de sobreviver é estar sempre em movimento, sempre se adaptando, sempre buscando algo novo. Bauman sabia que esse estado de tensão contínua tinha um preço. Quando tudo é incerto, quando tudo pode mudar num piscar de olhos, o instinto natural é buscar refúgio no imediatismo. Queremos satisfação instantânea, soluções rápidas, respostas simples para problemas complexos. Não temos mais paciência para construir, para investir no longo prazo, para lidar com o desconforto de processos que exigem esforço e comprometimento. O amor, a amizade, a cultura, a política, tudo se transforma em algo descartável, consumido e substituído com a mesma facilidade com que trocamos de smartphone ou atualizamos um aplicativo. E nesse processo, perdemos não apenas a profundidade das experiências, mas também a capacidade de encontrar sentido naquilo que fazemos. A pressa da modernidade líquida não nos permite criar raízes, e sem raízes, não há identidade verdadeira, alertava Bauman. Essa ausência de raízes nos condena a uma existência fragmentada, onde colecionamos experiências sem nunca realmente vivê-las, onde nos cercamos de conexões sem nunca formar vínculos genuínos. O medo líquido não é apenas o medo da perda, mas o medo de que, no final das contas, nada do que construímos tenha realmente importância. E essa angústia nos impulsiona para frente, nos obriga a continuar correndo, a continuar buscando, mas sem nunca nos permitir parar, porque parar significaria encarar o vazio que se esconde sob a superfície dessa eterna movimentação. É a lógica do labirinto sem saída, da corrida onde a linha de chegada nunca existe, do jogo em que todas as regras foram feitas para nos manter sempre jogando, mas nunca vencendo. Se o medo antes era um mecanismo de sobrevivência, hoje ele se tornou uma mercadoria. Ele é vendido em doses diárias, embalado nas manchetes dos jornais, nos discursos dos políticos, nas promessas das empresas. Ele não precisa ser real para ser eficaz, basta que seja sentido.
A modernidade líquida não nos assusta com monstros, mas com a possibilidade permanente da perda, com a ameaça invisível do fracasso, da exclusão, da irrelevância. Vivemos sob a constante pressão de provar nosso valor, de nos reinventarmos, de nunca ficarmos para trás. Mas a verdade, como Bauman sabia bem, é que essa corrida não tem vencedores, apenas exaustos. Mas há um truque sujo por trás dessa lógica. Nos vendem a ideia de que somos livres, que podemos ser quem quisermos, que temos escolhas infinitas à nossa disposição. No entanto, essa liberdade é ilusória, um véu fino que esconde correntes invisíveis. O que acontece quando todas as opções são igualmente vazias? Quando toda escolha leva a uma outra escolha, a uma nova incerteza, a um novo medo. Bauman via a modernidade líquida como um jogo perverso, onde a promessa de autonomia ilimitada se transforma em prisão. A sociedade nos empurra para um estado de constante adaptação, exigindo que sejamos versáteis, mutáveis, descartáveis. Mas no fundo, essa eterna reinvenção é apenas uma forma de controle. O indivíduo que está sempre se ajustando, que nunca encontra estabilidade, que vive à mercê das flutuações do mercado, dos caprichos das redes sociais, das pressões, do sucesso instantâneo, é um indivíduo vulnerável, fragmentado, sempre à procura de algo que nunca chega. A grande ilusão é que essa fluidez traz felicidade. Nos fazem acreditar que ter múltiplas identidades, diversas opções de carreira, incontáveis parceiros amorosos e um cardápio infinito de experiências nos tornará mais plenos. Mas na realidade, essa abundância não gera satisfação. Ela gera paralisia. Como escolher algo com significado quando a qualquer momento uma opção melhor pode surgir? Como criar vínculos profundos quando a cultura nos ensina que compromisso é sinônimo de perda? Como construir uma vida autêntica se a pressão para estar sempre se reinventando nos impede de descobrir quem realmente somos? A promessa de liberdade ilimitada se converte em um pesadelo onde nada nunca é suficiente, onde tudo o que conseguimos se dissolve antes mesmo de podermos segurá-lo. Bauman descrevia isso como um vazio existencial travestido de escolha. A modernidade líquida nos oferece um banquete de possibilidades, mas todas sem substância, sem profundidade, sem um real sentido de pertencimento. E quando percebemos essa farsa, o desespero se instala. Porque se tudo é volátil, onde buscar segurança? Para muitos, a resposta tem sido um retorno desesperado a ideias rígidas, extremas, absolutas. O avanço da modernidade líquida criou uma reação oposta. A ascensão de ideologias intolerantes, de discursos dogmáticos, de líderes autoritários que oferecem certezas em um mundo que se desfez em dúvidas. O medo líquido leva as pessoas a correrem para qualquer porto seguro, mesmo que seja um navio afundando. Bauman sabia que, diante do pavor da instabilidade, muitos abraçariam soluções simplistas, muitas vezes perigosas, apenas para sentirem que pertencem a algo que não pode ser arrancado com um deslizar de dedo na tela do celular. O extremismo, seja político, religioso ou ideológico, tornou-se uma âncora em um mar revolto, um refúgio contra a angústia de um mundo onde tudo escapa. Mas essa busca por estabilidade tem um custo. Quanto mais nos agarramos a dogmas rígidos, menos somos capazes de lidar com a complexidade da realidade. E é exatamente isso que o sistema deseja. Um mundo dividido entre aqueles que estão perdidos no caos e aqueles que fogem para a rigidez absoluta, incapazes de enxergar nuances, de questionar, de refletir. O verdadeiro desafio, então, não é escolher entre fluidez e solidez, entre o caos e a ordem, mas sim aprender a viver com a incerteza sem ser engolido por ela. Bauman não nos oferece respostas doces e facilmente digeríveis. Ele não nos diz para rejeitar a modernidade líquida, nem para abraçá-la sem resistência. Ele nos convida a encarar o desconforto de existir nesse novo mundo, a encontrar um caminho entre a liberdade e o pertencimento, entre a mudança e a continuidade, entre o medo e a coragem. A grande questão que ele nos deixa é: seremos capazes de suportar a insegurança sem sucumbir à necessidade desesperada de certezas? Encontraremos um meio termo entre o excesso de opções e a tirania da rigidez? Ou continuaremos correndo, cada vez mais rápido, sem perceber que a linha de chegada nunca esteve lá? A grande tragédia desse cenário é que, ao fugirmos do desconforto da incerteza, acabamos nos exilando de nós mesmos. Na tentativa de evitar a angústia de um mundo sem alicerces sólidos,
Buscamos refúgio em distrações incessantes, em promessas de estabilidade que nunca se concretizam, em simulacros de pertencimento que apenas ampliam a sensação de isolamento. Bauman compreendia essa armadilha com uma clareza brutal. Para ele, a modernidade líquida não apenas corroía estruturas sociais e desestabilizava relações humanas, mas também minava nossa própria identidade. Vivemos imersos em um ciclo onde nos reinventamos sem cessar, acumulamos experiências sem assimilá-las, colecionamos conexões sem jamais estabelecer laços verdadeiros. E nessa constante mutação, o que sobra de essencial em nós? O que permanece quando tudo ao nosso redor se dissolve? O problema não é apenas o excesso de opções, mas a superficialidade com que transitamos por elas. No passado, o tempo era um aliado na construção do significado. As relações, as carreiras, as escolhas de vida eram pautadas por um comprometimento de longo prazo, por uma narrativa coesa que dava sentido à existência. Hoje, o tempo se tornou um inimigo. Tudo precisa ser imediato, efêmero, descartável. Os vínculos humanos são tratados como bens de consumo. Adquirimos enquanto servem a um propósito. Descartamos assim que deixam de oferecer gratificação instantânea. Não se constrói nada sobre bases tão frágeis. O amor, em sua essência, requer tempo e dedicação. Mas na modernidade líquida, o tempo se tornou um luxo, e a dedicação, uma ameaça à liberdade individual, alertava Bauman. Como amar, como confiar, como pertencer, quando qualquer laço pode ser desfeito com um simples gesto? Quando a profundidade se torna um fardo e a lealdade, uma ingenuidade? Essa lógica perversa não se limita ao campo afetivo. Ela permeia todas as esferas da vida. A cultura, reduzida a fragmentos soltos, de entretenimento rápido, perde seu poder transformador. A política, transformada em espetáculo, se distancia de qualquer compromisso real com o bem comum. O trabalho, antes visto como uma fonte de realização e identidade, se torna uma arena de insegurança constante, onde o indivíduo não passa de uma peça substituível em uma engrenagem indiferente. Nada é estável, nada é seguro, nada é definitivo. E diante desse vácuo, muitos se resignam à apatia, enquanto outros se lançam em uma busca frenética por qualquer coisa que lhes dê a ilusão de propósito. Mas um propósito imposto pelo medo e pela urgência nunca será genuíno. Como Nietzsche bem observou, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas e quando o porquê é frágil? Quando muda de forma a cada nova tendência? Quando se molda ao sabor das exigências externas? O que resta do indivíduo quando sua própria identidade se torna líquida? Bauman nos convida a encarar essa questão sem ilusões. Não há volta ao passado. Não há como reerguer as antigas certezas. O desafio não está em resgatar um mundo que já não existe, mas em aprender a viver nesse novo cenário sem se deixar afogar por ele. Isso exige coragem. Exige resistir à tentação do conformismo, questionar a pressa imposta pelo sistema, valorizar a profundidade em um mundo obcecado pela superfície. Significa, acima de tudo, compreender que a liberdade não está em acumular infinitas possibilidades, mas em escolher com consciência, em construir significado naquilo que se vive, em encontrar um eixo interno que não se desfaça com a primeira correnteza. Em um tempo de liquidez absoluta, a verdadeira revolução pode ser aprender a permanecer. E então, você consegue suportar a incerteza sem fugir para ilusões reconfortantes? Ou vai continuar correndo, cada vez mais rápido, tentando alcançar um destino que nunca foi real? E agora, eu quero saber: o que você tem feito para não se afogar nessa liquidez? Você acha que dá para construir algo sólido nesse mundo volátil? Deixe seu comentário e me diga. Você é um náufrago tentando se agarrar em algo? Ou já aceitou que tudo escorre entre os dedos? Se esse papo te fez pensar, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui ao menos, o conhecimento ainda tem peso e não escorre pelos dedos ou pelas areias do tempo.